Muitas ovelhas vão conhecer essa palavra e vão se libertar de uma vez por todas de todo o engano da religião, de todo o engano desse mundo aí fora, sabe, da macumbaria, das feitiçarias, das idolatrias. Nós estamos aqui para libertar vidas, né? Para fazer como a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o nosso chamado é esse: fazer com que as pessoas sejam libertas pela verdade. Não através de mentira, através de religiosidade, através de campanhas, de sacrifícios. Não. A verdadeira libertação, a genuína libertação, vem por conhecer a verdade. E nós estamos aqui justamente para isso, né? Deus nos levantou para isso. Você que está me assistindo pelo YouTube, ou me ouvindo pelo nosso site, eu glorifico a Deus também pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus te colocou diante deste vídeo, né? Para você poder ter acesso a todo esse conteúdo maravilhoso da graça. Deus quer que você conheça essa mensagem maravilhosa. Deus quer que você tenha acesso a essa palavra que traz herança, que liberta, né? Que nos coloca no caminho certo, nos coloca no rumo certo, nos traz descanso, nos traz paz. É uma palavra muito especial, a palavra da graça. É a palavra do novo pacto, da nova aliança, que liberta realmente. Então, se você está assistindo, meu irmão, saiba que Deus tem um plano na tua vida. Ele quer que você conheça coisas profundas, sabe? Ele quer que você conheça a mente de Cristo. Que a mente de Cristo seja ativada na sua mente, para que você perceba e conheça a compreensão da nova aliança. E nós, aliás, vamos falar disso, né? Vamos falar dessa compreensão. É um tema muito maravilhoso. Só que antes de anunciar o tema, eu quero me apresentar para quem não me conhece, que está me ouvindo aí, me assistindo pela internet. Eu sou o apóstolo Cristiano França. Nós somos o Ministério Internacional Graça sobre Graça. E nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na capital, pregando a graça. Falando da palavra de Deus, da revelação, que não tem compromisso com homens, não tem compromisso com doutrinas humanas, com filosofias, com teologias humanas, absolutamente nada a ver com isso. O nosso envolvimento é pura e genuinamente com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos envolvidos com a simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho da graça, ele é simples. Ele traz uma simplicidade maravilhosa para a nossa vida. Sabe? Tira toda a tortuosidade, tira todo o peso que a religião coloca em nossas costas, né? E o Evangelho da graça, ele tira tudo isso e nos faz andar realmente com um jugo suave, né? Esse é o chamado, né? Vivermos com um jugo suave, né? Com um fardo leve. Então isso a graça faz, ela traz esses benefícios e tantos outros, né, para nossas vidas. Então, se você não conhece ainda o nosso site, quero convidá-lo a acessar www.abençoados.com. www.abençoados.com. Esse endereço que está aparecendo na tela, você pode acessar www.abençoados.com e conhecer todo o nosso conteúdo. Temos aí mais de 300 mensagens em áudio gravadas. São mais de 300 horas de mensagens. É um conteúdo muito grande. Sem falar dos nossos vídeos que começamos a gravar esse ano, né, 2010. E tem nossos textos também. Enfim, é um conteúdo muito vasto para que você conheça o Evangelho da Nova Aliança, tá? Acessa lá e fica à vontade. Gostaria de convidar os amados a anotarem o tema dessa noite. Anota aí, abençoados. A compreensão de Paulo. Nosso versículo de abertura se encontra em Efésios capítulo 3, verso 4. Efésios capítulo 3, versículo 4. Vamos ler, abençoados? Vamos lá. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Quem escreveu isso? Paulo, né? Santa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, salvos pela graça, predestinados em amor, escolhidos desde antes da fundação do mundo, eleitos desde o princípio para a santificação, selo de meu apostolado em Cristo. A compreensão de Paulo. Veja que o apóstolo escrevendo aos Efésios, ele diz: quando vocês leem, Efésios, as minhas cartas, vocês podem perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O desejo do apóstolo Paulo, e de todo aquele, na verdade, que quer levar a palavra adiante, é esse: que as pessoas tenham a genuína compreensão do Evangelho. Pelo menos este deveria ser o desejo de todos os pregadores, né? Felizmente não é. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha esse chamado, né, de fazer as pessoas compreenderem a mente dele. Então o desejo de Paulo para as igrejas é que as igrejas compreendessem a mente dele. Que as igrejas alcançassem a revelação que tinha sido colocada, que foi colocada na mente de Paulo.
Então, quando Paulo escrevia as suas cartas, ele escrevia por diversos motivos, né? Ele podia escrever para trazer um alerta, para falar de alguma coisa importante para a igreja, que era específico da igreja. Mas no meio de tudo aquilo que Paulo escreveu, quando nós lemos, nós passamos a perceber como ele compreendia o Evangelho. Nós passamos a entender o que Jesus Cristo ressuscitado colocou na mente do apóstolo Paulo. E é de suma importância, meu irmão, minha irmã, você conseguir perceber a compreensão do mistério de Cristo que tinha na mente de Paulo. Você vai perguntar, mas abençoado, por que é tão importante? Meu irmão, olha só. Um dos grandes segredos para nós compreendermos a vontade de Deus para essa nova aliança é conseguirmos perceber a compreensão do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo recebeu de Deus a revelação da nova aliança. Então, tudo que nós entendemos hoje de nova aliança, todo o mistério da graça, todo esse entendimento da graça, foi revelado primeiramente a Paulo. Para que ele, Paulo, lançasse o fundamento da graça. Tanto que ele diz, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu, como um perito arquiteto, lancei o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Então, o Senhor Jesus deu esse chamado a Paulo, que Paulo fosse o apóstolo para a nova aliança, chamado para pregar aos não-judeus, como é o caso nosso, por exemplo, aqui da nossa igreja. Não há judeus segundo a carne aqui. Então, abençoados, o próprio Senhor Jesus ressuscitado revelou esta graça a Paulo. Essa graça que mexe com estruturas, que derruba fortalezas, que derruba esses entendimentos humanos, malditos, religiosos, puramente religiosos. A graça, ela derruba tudo isso. Ela bate mesmo e uma vez que essa palavra é revelada, a pessoa não consegue mais voltar atrás. Ela não consegue mais vivenciar outro tipo de alimento, ou se alimentar de outro tipo de comida espiritual. Porque a graça é a verdade. Você está lá, você está acostumado a comer um ovinho frito. Aí só tem aquele ovinho com arroz ali. Aí está comendo, aí tem uma aguinha. Aí de repente te é apresentado um banquete. Com tudo que você mais adora comer. Todas as comidas da melhor qualidade, fresquinha, feita na hora. Você vai querer voltar a comer ovo com arroz? A graça é esse alimento maravilhoso. A graça é o verdadeiro alimento de Deus, né? Então essa revelação, meu irmão, que foi dada a Paulo é isso. É profunda, é grande. E é importante você ter essa compreensão, você perceber essa compreensão. Então, o que é esse perceber que Paulo está falando aqui? É a iluminação dos olhos. Escrevendo aos próprios Efésios, no capítulo 1, verso 18, Paulo diz sobre a iluminação dos olhos do entendimento. Quando o teu olho espiritual é iluminado para este evangelho da graça revelado a Paulo, você percebeu a compreensão dele. Está escrito ali. Esse era o desejo dele. E esse é o meu desejo, meu irmão e minha irmã. Que todos nós tenhamos a percepção do evangelho de Paulo. E Paulo tinha essa grande preocupação, que as igrejas seguissem a sua revelação. Que elas estivessem dentro daquilo que Deus revelou para ele. Por quê? Porque Paulo sabia que aquilo que tinha sido revelado para ele era a palavra genuína. Você está percebendo isso, abençoado? Paulo tinha noção, sabe? Imagina, se coloca no lugar do apóstolo Paulo. Deus te leva ao terceiro céu, te revela uma palavra espetacular, te fala: Paulo, isso é a verdade, eu quero que você pregue isso. O meu chamado contigo é esse. O que você vai fazer, meu irmão? Tem que pregar. Só que essa tua mensagem, ela vai contra tudo que já foi pregado. Ela derruba fortalezas, ela destrói o legalismo, destrói a religião. E aí muitos vão contra você, se levantam, querem te matar. Como quiseram matar Paulo. Os judeus fizeram até jejum para matar Paulo. Olha que absurdo. Põe-se no lugar do abençoado. O que você faria? Qual seria o seu desejo maior? Que as pessoas estivessem dentro daquilo que Deus te revelou. Agora, numa escala menor, não foi o que aconteceu com vocês? Todos vocês conheceram a graça. Vocês não tiveram esse desejo de levar essa palavra adiante? Eu quero que as pessoas conheçam, meus vizinhos, amigos, familiares. Esse desejo, meu irmão, é genuíno. Esse desejo é de quem compreendeu o mistério da graça. De quem percebeu a compreensão de Paulo. Uma vez que você percebeu que ela te foi revelada, aí logo esse desejo nasce, porque é assim mesmo. E Paulo era assim, ele queria que as igrejas estivessem envolvidas com esta doutrina. A única doutrina da nova aliança. Você quer ver Paulo falando isso? Vamos ver. 1 Coríntios 4,16.
Olha o que Paulo diz aqui. Rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Olha a preocupação. Porque os coríntios abençoados estavam envolvidos com diversas doutrinas. Tinha grupinhos que era de Pedro, grupinhos que era de Apolo, outros apoiavam Paulo, outros apoiavam sei lá quem era mais. Eram grupinhos, era uma igreja que não era homogênea, uma igreja heterogênea, separada uns dos outros, com muita confusão, muita infantilidade, altamente legalista, cheia de coisas da lei, de cerimôniazinhas. E Paulo queria, o Coríntios acorda, sejam meus imitadores. Por que Paulo falava isso, meu irmão? Por que ele falou isso? Foi à toa? Não foi. É porque ele sabia que o que tinha sido revelado a ele era grande. Só que os coríntios não tinham ainda acordado para isso. E ele fala mais aos coríntios ainda, na mesma carta, capítulo 11, verso 1. 1 Coríntios 11, 1. Veja. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Que Cristo que Paulo imitava? O Nazareno? Paulo nem andou com o Nazareno, nunca viu ele. Então, o Cristo que ele imitava era aquele que ele conhecia no terceiro céu, que lhe revelou a palavra. O que é imitar Paulo? É andar na sua doutrina. É imitar a sua doutrina. É perceber a sua compreensão. O chamado da palavra para a nossa vida é estarmos em graça, na nova aliança. E esta nova aliança foi revelada a um apóstolo, Paulo. Então, se você quer estar na nova aliança, tem que ser imitador dele. Está escrito. Agora, eu sigo o que o apóstolo Paulo ensinou. Por quê? Porque o que ele ensinou foi dado pelo Cristo ressuscitado. Não tem mais nada a ver com a lei, antes da cruz, paga preço, nada disso aí. Sacrifícios, não. Veja Paulo falando a Timóteo. Paulo escreveu às igrejas, também escrevia aos seus pastores. 1 Timóteo 1:3, veja só o que ele diz aqui, para você perceber a preocupação que ele tinha, que as pessoas vivessem dentro da sua doutrina. 1 Timóteo 1:3, vamos ler. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso. Para que Paulo quis, ou por que Paulo quis que Timóteo ficasse em Éfeso? Para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Meu irmão, minha irmã, essa diversidade de doutrinas que você vê aí fora, a igreja A, a igreja B, visão A, visão B, isso aí é desde aquela época. Várias visões, especialmente, na maioria das vezes, visões que traziam a lei de Moisés para dentro da igreja. E Paulo tinha essa preocupação, que as igrejas não se envolvessem com outras doutrinas, especialmente doutrinas de lei. Então Paulo falou, Timóteo, fica aí, Timóteo. Alerta esse povo e não deixe que ninguém entre na igreja ensinando outra doutrina. Assim como tinham feito ou estavam fazendo com os Gálatas. Paulo criou os Gálatas em graça, só que os Gálatas estavam voltando para a lei. Por quê? Porque alguns tinham invadido a igreja dos Gálatas com a lei. Aí começou toda aquela questão, e circuncida, guarda sábado, sacrifica, não sei o quê, come Páscoa, sabe? Então Paulo tinha essa preocupação que isso não acontecesse com as igrejas, que as igrejas estivessem exclusivamente na sua doutrina. Paulo tinha noção de que a sua compreensão era a correta, foi recebida pelo Cristo ressuscitado, através do Cristo que ressuscitou. Paulo também fala para Tito, Tito 2:1. Olha o que Paulo diz a Tito, Tito 2:1. Tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Porque existiam doutrinas que não eram sãs, que não eram saudáveis. Doutrinas malditas, doentes, legalistas, filosóficas. Então Paulo não queria que as pessoas se envolvessem com outra doutrina que não fosse a sã doutrina. A doutrina que ele recebeu do Cristo ressuscitado, que ele passou para Tito, para Timóteo. Então Paulo tinha muito cuidado, meu irmão, para que essa igreja não se envolvesse com outras compreensões, com outras visões. Então, meu irmão, a compreensão do apóstolo Paulo não veio de homens, não veio da experiência dos apóstolos antes da cruz. Negativo. O que Paulo pregava não tinha absolutamente nada a ver com o que os apóstolos antes da cruz pregavam e ensinavam, que era a lei. E o que Paulo pregava também não vinha da sua própria experiência, porque Paulo conheceu a lei, ele era um sábio dentro
detalhes da lei, né? Paulo conhecia a lei com profundidade. E Paulo teve experiência, mesmo depois que ele foi convertido, ele teve experiências, né? Ele andou lá no meio dos judeus, praticou muita coisa dos judeus. Só que o que Paulo pregava veio depois disso. O que Paulo passou a pregar genuinamente, que nós encontramos em suas cartas, é uma doutrina diferente de tudo que havia sido pregado. A compreensão de Paulo, meu irmão, era a mesma de Cristo. 2012 será o ano das grandes realizações. Se você ainda nunca ouviu falar do Evangelho da Graça, com certeza você não ficará sem conhecê-lo este ano. O Evangelho que anuncia a Cristo ressuscitado. O Evangelho que iluminará os olhos do seu entendimento espiritual. O Evangelho de Paulo. O único Evangelho. Saiba mais. Acesse detetivebíblico.com, o site investigativo do Evangelho da Graça. A mesma de Cristo. Por isso que Paulo se dizia imitador de Cristo. A mesma compreensão da mente de Cristo estava na mente do Paulo. E ele transmitiu para as suas cartas. E pela misericórdia de Deus chegaram até nossas vidas, né? Então por causa disso, meu irmão, Paulo se esforçava para convencer as pessoas das igrejas a não se envolverem com outras doutrinas que não eram dele. É justamente por saber a profundidade do que ele tinha recebido, saber que aquilo que ele tinha recebido do Senhor ressuscitado era a verdade, que Paulo não queria que as igrejas se envolvessem com outras doutrinas. Porque se Paulo tivesse sido separado por Deus para pregar a mesma lei, o mesmo legalismo lá dos judeus, então, para que Deus ia separar Paulo? À toa. Separar mais um para quê? Para pregar a mesma coisa que já era pregada. Deus separou Paulo para uma mensagem específica, para que o povo da nova aliança vivesse dentro dessa mensagem. Não misturasse essa mensagem da graça com a mensagem da lei, do legalismo, da circuncisão. Então, quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas, você consegue ter uma visão bem ampla sobre isso, sobre a preocupação de Paulo para que as igrejas não se envolvessem com outra doutrina. Eu quero ler com vocês aqui o capítulo 1 de Gálatas. Vamos ler junto aqui para você ver. Gálatas capítulo 1, versos do 8 ao 12. Isso aqui é tremendo, hein, abençoado? Isso aqui é tremendo, hein? Muitos me perguntam pela internet, até que parou um pouco isso agora, que o pessoal acho que já entendeu, né? Mas me perguntavam muito, mas por que você não ensina, você não lê as cartas de outros apóstolos? Raramente você lê. Por quê? Por que não há nenhuma doutrina na sua igreja que vem do Apocalipse, que vem da Antiga Aliança? O que eu respondia? Não. Mas por quê? Porque eu tenho a compreensão que Paulo tinha. Então eu não quero misturar o Evangelho de Paulo com outras coisas. Veja o que eu vou ler, eu não estou falando isso à toa não. Gálatas 1, 8 até o 12. Mas, ainda que... Olha só, meu irmão, que o apóstolo está falando. Mas, ainda que nós mesmos, ou seja, ele e aqueles, né, que eram seus discípulos, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, outra doutrina, outra revelação, outro mistério, entre aspas, né? Além do que já vos pregamos, seja... O que é anátema? Maldito! Meu irmão, você nunca parou para pensar nesse versículo? Ainda que eu mesmo, Paulo, ainda que ele mesmo, olha só o que ele está falando. Paulo está dizendo assim, ó, eu ensinei a graça para vocês. Se daqui a 5 anos, 6, 10, eu voltar com uma outra mensagem e diga, é maldita. Percebeu? Ainda que ele mesmo, ou qualquer um daqueles que eram seus discípulos, que aprenderam a graça com ele, ou Timóteo, ou Tito, ou quem quer que fosse, chegasse lá com uma outra doutrina, era para dizer assim, isso aí é maldito. É o que Paulo está dizendo. Qualquer outra mensagem que fosse além do que ele já tinha ensinado. Então o que você percebe com isso? Que a mensagem de Paulo é suficiente. Percebe? Se ele está dizendo assim, você não precisa de mais nada. É isso que ele está dizendo. Ô Gálatas, vocês não precisam de mais nada além do que eu já ensinei. O que ele está dizendo? A mensagem, a minha compreensão é suficiente. Vocês não precisam de mais nada.
Então, se vier alguém com alguma outra mensagem, com algo além daquilo que eu já ensinei, anátema. Percebeu que aqui a gente não vai além do que Paulo ensina? Neste ministério não se mistura a visão da circuncisão com a visão de Paulo. Aqui não se mistura a visão de Pedro com a de Paulo, porque Pedro judaizava. É só você ler capítulo 2 de Gálatas. Qual era a visão de Pedro, de João, de Tiago? Era o quê? Lei. Queria que as igrejas vivessem circuncidando, guardando o sábado, vivendo como eles viviam antes da cruz. Eu não vou misturar a igreja com isso, porque a compreensão de Paulo me foi revelada. Veja o que ele falou aqui, está na Bíblia isso aí, não sou eu que estou inventando não. Gálatas, se alguém ensinar para vocês outra mensagem, outro evangelho, outra notícia, outra palavra, outra revelação, ainda que seja o quê? Hã? Imagina um anjo chegando na igreja, se manifestando, brilhando, lindo. Vou pegar o microfone agora do Cristiano, eu sou um anjo, brilhando. A partir de sábado tem jejum aqui na igreja. Agora é assim. E vocês vão guardar sábado. Sexta-feira às 18 horas, nada de trabalho, de nada. Um anjo. E vocês vão ter que lutar no Armagedon com a espada. Vai ter que fazer acontecer. Porque a besta subiu do mar. Um anjo. Paulo falou o quê? 9. Como antes temos dito, assim agora, olha só, ele está frisando. O negócio é tão sério que ele está falando que ele está frisando. Como antes temos dito, assim agora novamente eu digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, maldito. Amaldiçoe qualquer revelação, qualquer palavra, qualquer evangelho que vá além da graça que eu ensinei para vocês. Ponto. Quem é o sistema religioso para dizer que nós não seguimos a Bíblia? Colocar nome de graça na igreja e dizer que é da graça é, ó, mel na chupeta. Tá cheio aí, ó. É graça, mas tem Páscoa judaica na igreja. É graça, mas tem sacrifício. Que graça é essa? Ou você assume a graça realmente ou não assume, abençoado. Vai viver de lorota na religião aí. Nosso ministério assumiu porque a compreensão de Paulo entrou na nossa vida. Aprove Deus, sabe-se lá Deus por quê. Ele colocou a compreensão de Paulo em nossa mente. Então hoje nós lemos as cartas do apóstolo Paulo e fazemos como se elas fossem um filtro da Bíblia. Nós passamos tudo ali e o que passa por ali, amém. O que não passa, joga fora. E você vê que o próprio Paulo fala isso. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz: julgai todas as coisas e retenha o que é bom. O que Paulo está dizendo? Passa o filtro. O que passar nas minhas casas está em linha? Amém. Está em linha com a graça? Recebo. Não está? Não recebo. Se não está em linha com a compreensão que o Senhor Jesus ressuscitado deu a Paulo, então eu não recebo. Eu não quero. Porque é anátema. Está escrito, abençoado ali, ó. Aí alguém pode argumentar assim: ah, mas aí, ô Cristiano, Paulo não está falando dos outros apóstolos, dos judeus, da circuncisão. É só você ler o próximo capítulo para você ver de que ele está falando. É só ler o 2. Nós estamos lendo o capítulo 1. A carta aos Gálatas foi escrita pela mesma pessoa. A carta inteira, por Paulo. Então ela é fruto de um mesmo raciocínio. Lê o capítulo 2 e você vai ver de quem ele está falando. Não precisa nem de eu te mostrar. Versículo 10. Olha só o que ele está dizendo. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Ah, meu irmão, se eu fosse agradar aos homens eu não estava aqui. Olha o que Paulo diz. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu não quero servir a homens, eu quero servir ao Senhor. Paulo está dizendo isso por quê, meu irmão? No capítulo 2 ele fala dos outros apóstolos que eram considerados os líderes da igreja. Porque eles andaram com Jesus de Nazaré, então eles eram considerados os líderes, os cabeças. Paulo está falando: não estou aqui para agradar homens, não. Não estou preocupado com agradar ninguém, não. Se a minha preocupação fosse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Versículo 11.
Mas faço-vos saber, irmãos, aí ele entra, hein? Que o evangelho que por mim foi anunciado não veio de Pedro, não veio de Tiago, não veio de João, não veio de Gamaliel. Não é segundo os homens. Eu não tenho nada com homens. É isso que ele está dizendo. 12. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Percebeu? Paulo está dizendo, a minha compreensão do evangelho, do mistério de Cristo, veio pelo Jesus Cristo ressuscitado, que me levou ao terceiro céu. Então, Gálatas, acorda. A lei está invadindo aí, acorda, Gálatas. Percebeu aí? Vou dar alguns exemplos, rapidamente, da compreensão de Paulo. Paulo era contra as obras da lei, ao contrário de Pedro, que queria judaizar. Paulo era contra. Gálatas 3,10 diz isso. Pois todos quantos são das obras da lei estão o quê? Debaixo de maldição. Obras da lei, jejuns, sacrifícios, paga-preço, guarda-sábado, Páscoa judaica, abluções, tudo que você vê aí de obras da lei. Que a religião faz à vontade aí. Paulo está dizendo o quê? Estão o quê? Debaixo de quê? De bênção? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A compreensão de Paulo era essa. Não se envolva com obras da lei. Obra da lei é maldição. Gálatas 4, 10 e 11. Olha só. Guardai dias. Irmão, de que Paulo está falando aqui? Alô? O que Paulo está falando aqui, abençoado? Guardai dias, e meses, e tempos, e anos. Paulo está falando dessas cerimônias da lei dos judeus, né? Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Hã? Eu ensinei graça. Vocês estão agora se circuncidando, guardando dias, pagando preço, vivendo em sacrifício, etc, etc, etc. Eu trabalhei em vão. Falou, receio que eu trabalhei em vão. Perdi meu tempo com vocês, pelo visto, né? Outro exemplo, ao contrário de Pedro, Paulo falava de predestinação. O Pedro citou apenas a presciência. Eleitos segundo a presciência. O que é presciência? É saber antes. Aí a religião, ela se apoia em quê? Ah, que Deus sabia quem ia aceitar Jesus. Por isso que predestinação não existe. É porque ele sabia que as pessoas iriam aceitar Jesus pelo livre-arbítrio delas. A compreensão de Paulo diz o quê? Não, elas foram predestinadas. A presciência existe. Claro, Deus sempre soube de todas as coisas. Mas a presciência está unida à predestinação. Você não pode separar uma coisa da outra. E qual era a visão de Paulo? Não era só presciência, era predestinação. Escolhidos por Deus. Ele quis. Essa é a visão de Paulo. Efésios 1:11 diz isso. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido pelo livre-arbítrio, é isso? Havendo sido o quê? Predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o livre-arbítrio humano. Segundo o quê? O conselho da sua vontade. A vontade de quem? É de Deus. Deus predestinou. Ah, mas ele sabia quem ia receber o evangelho? Claro que sabia, sempre soube, porque foi ele que escolheu. Outro exemplo da compreensão de Paulo. Paulo não ensinava Jesus de Nazaré. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz assim: nada me propus a saber entre vós, Coríntios, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O Cristo que Paulo pregava não era o Nazareno, que você encontra nos livros históricos. O Cristo histórico, não. O Cristo que Paulo ensinava era o Cristo da nova aliança. Jesus Cristo ressuscitado. A outra manifestação de Jesus. Não o Nazareno, mas o outro marido. E ele diz em 2 Coríntios 5,16: por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, quem é Cristo segundo a carne?
Contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Coríntios, esquece o Cristo histórico. O negócio de vocês agora é o Cristo que ressuscitou. Percebeu a compreensão de Paulo? Eu glorifico a Deus, meu irmão, que nesse ministério nós estamos vivendo a compreensão de Paulo. Glorifico a Deus que o Senhor iluminou os nossos olhos para esse evangelho espetacular. Sabe, tirou dos nossos olhos a venda que a lei colocava, que o legalismo colocava. Durante anos, meu irmão, eu vivi confuso, porque eu misturava a circuncisão com aquilo que Paulo pregava. Eu misturava a visão da antiga aliança com aquilo que Paulo pregava. Eu sempre misturei tudo e me achava um sabichão, achava que sabia muito da palavra, não sabia coisa nenhuma. Se você não tem a compreensão de Paulo, se você não está na nova aliança, se você não separa os povos, os gentios e os judeus, se você não separa as mensagens da circuncisão e da incircuncisão, você não sabe nada. Você está duvidando? 1 Timóteo capítulo 6. Vamos lá. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Não sou eu que estou falando, é a palavra. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Vamos lá. Se alguém ensina alguma doutrina diversa, olha aí, ó. O que Paulo escreveu aos Gálatas? Gálatas, se alguém chegar até vocês, ou nós mesmos, e pregar um outro evangelho, uma outra mensagem, seja o que, Gálatas? Então ele está dizendo ao Timóteo, Timóteo, se alguém ensina alguma outra doutrina, e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, a doutrina real, a verdadeira, da graça que Paulo ensinava, olha o que ele diz no 4. Se não se engloba na graça, é isso que ele está dizendo, em outras palavras. Se não se engloba na doutrina que eu ensino, conforme as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, conforme a doutrina da graça, 4. É soberbo e nada sabe. Não é sã doutrina, não é a compreensão de Paulo, nada sabe. É soberbo, como eu fui e era soberbo. Achava que sabia muito. Nada sabe. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas. Carne, né? 5. Disputa de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Isso aqui é a figura, não é da religião hoje em dia. Entre em contato com o Ministério Internacional Graça sobre Graça. Acesse o nosso site www.abençoados.com.